Bem-vindos a mais uma edição de Sexualidades, Afetos e Máscaras. Hoje falamos sobre violências. Estamos em 2013 e os dados estatísticos continuam a revelar números assustadores, principalmente no que toca a uma faixa mais jovem da população. Afinal, estando em pleno século XXI, por que é que continuamos a ter dados tão expressivos no que toca à violência, às violências? Professor Manuel Damas, bem-vindo. Por que falar de violências no plural e, em segundo lugar, por que é que continuamos a verificar, em relação afetiva, estes números em termos estatísticos? Marco, nós devemos falar de violências porque há diversos tipos de violência em relação. E estamos a falar de violência em relação, como é óbvio. Falamos de violência da mulher para o homem, falamos de violência do homem para a mulher, falamos de violência psicológica, falamos de violência física, falamos de violência em casais de longo prazo de relação, falamos de violência em jovens relacionamentos, ou seja, falamos de diversos tipos de violências. E poder-me-ão dizer, tenho uma visão pessimista da questão, tenho uma visão exagerada da questão. Não é verdade. Eu faço consulta há mais de 20 anos e continuo a fazer consulta todos os dias. Por isso, sei os casais que me aparecem, sei as situações, sei os casos. Não estou sentado no sofá a opinar, a dar opiniões. Não, é pessimista. Não, estou no terreno, felizmente. Por isso sei o que se passa. E o que se passa, efetivamente, é que os casos de violência em relacionamentos psicoafetivos têm vindo a aumentar. Mas têm vindo a aumentar em todos os espectros. Ou seja, têm vindo a aumentar nos jovens, têm vindo a aumentar nos casais de longo percurso em conjunto, têm vindo a aumentar nos casais do mesmo sexo, porque também há, têm vindo a aumentar os casos de violência do homem sobre a mulher, e isso a imprensa, felizmente, já dá alguma visibilidade, mas, em contrapartida, têm vindo a aumentar também os casos de violência da mulher sobre o homem, e isso é caso que não se refere, a imprensa não aborda a questão da violência doméstica ou em relacionamento afetivo sobre o homem, e, preocupantemente, a questão da violência nos casais recentes, nos casais novos. Nos casais novos em termos de relacionamento e nos casais novos em termos de idade. E isso, sim, são dados preocupantes. Temos aí várias áreas de violências, mas perguntava-lhe, efetivamente, falar em violência é falar não só no que comumente chamamos de bater, violência física. Há outros tipos de violência, outras configurações. Claro Falar que em sim. violência, professor, é também falar, por exemplo, na violência psíquica. Na violência psicológica, logicamente que sim. É a mais pesada e é a mais invasiva, é a mais agressiva, é a mais degradante. Porquê? Porque, primeiro, não deixa marcas físicas. Em segundo lugar, é de desgaste contínuo e progressivo. É o estar com alguém e não o ver. É o ver através de. É o invadir em termos de autoestima. Estamos a falar de tortura, mas é tortura mesmo. Estamos a falar de degradação do relacionamento ao mais baixo nível. E não estamos a falar, e convém dizê-lo também, não estamos a falar, por exemplo, em classes sociais mais desfavorecidas. Estamos a falar de muita violência, por exemplo, na dita classe alta, na dita classe com formação. E não estamos a falar sequer em violência afetiva, por exemplo, no interior ou nas aldeias. Não. Estamos a falar em violências transversais ao território geográfico. E não, infelizmente, não estou a exagerar. Ainda hoje me chegam ao consultório, por exemplo, casos, ele anda-me a trair porque já não me bate. Hoje. Não é há 20 anos atrás, ou há 30 anos atrás. É hoje, nas grandes cidades. É hoje, entre jovens. É hoje em que uma jovem de 18 anos, por exemplo, me diz: ele bate-me, mas eu gosto dele. Mais longe. Ele bate-me, mas a culpa é minha que não me sei comportar. Isto estamos a entrar já no território da violência psicológica. A culpa é minha porque o descontrolo.
é que a culpa é minha porque eu não me sei comportar como companheira. Repare que este tipo de construção, este tipo de raciocínio, não é só da própria vítima, mas é também já instigada e promovida pelo agressor. Este tipo de relação doentia, que muitas vezes termina em crime, quando estou a falar em crime, estou a falar em assassinato, por exemplo, isto é o ponto do iceberg. Isso são os casos visíveis, são as mortes, porque isso vende em termos de imprensa. Agora falta tudo o resto. A invasão do meu espaço próprio, a invasão da minha dignidade, o facto de uma frase tão simples como vai lá cozinhar ao burra. Vai lá cozinhar ao burra. Significa que o que está subliminarmente é vai para onde tu tens que estar. Vai para o teu território. E depois, ainda por cima, o insulto. Há atenuantes, obviamente. E eu não estou aqui para as branquear, portanto tenho que as assumir também. O facto de estarmos em crise, por exemplo. O facto de a Vox Populi, casa em que não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. Agora, vai muito mais longe do que isto. E tem que se falar também, estamos a falar neste caso em vítimas diretas, as pessoas que estão na relação. Mas tem que se falar e dar visibilidade também às vítimas indiretas. Estou a falar especificamente nos casos dos filhos da relação, que vivem no mesmo espaço geográfico e que assistem dia após dia a este tipo de conflitos, o que lhes vai degradar completamente a construção da personalidade. Porquê? Porque vão inserir, vão fazer o coping de que eu, em relação, é assim que tenho que agir, com violência, porque já o meu pai agia com a minha mãe. E por isso vão reproduzir os comportamentos mais tarde. Por outro lado, quando falo em vítimas indiretas, quando falo nos filhos, não só este desestruturar total da personalidade numa idades pequenas, em crianças que estão a começar a aprender a crescer, a começar a aprender a ser estar e que estão a dar os referenciais errados, para além do mais, inclusive o facto destas crianças virem a ser elas mesmas também vítimas de agressão psicológica do género és como a tua mãe, física, porque não é só o outro membro do casal que é vítima de agressão psicológica e física. São também os dependentes, habitualmente as crianças, e uma outra faixa que tem que ser abordada, que é o facto dos mais velhos que vivem nestes casais, os avós, os reformados, aqueles que estão dependentes de uma pensão, entre aspas. Automaticamente estes também são vítimas de agressão. Falando nas faixas mais velhas e fazendo um ponto de comparação com as mais jovens, se essas, de alguma forma, se é que é passível de desculpa, podem ter, passo a repetição, desculpa, pela falta de informação anteriormente existente, justifica-se que numa geração do século XXI, do século XX, do século XXI, isso continua a acontecer, nomeadamente, e refiro-me aqui, ao facto de as vítimas de violência não tomarem a iniciativa de expor a situação. Quando digo expor a situação, a uma autoridade, por exemplo. O Marco está a abordar duas questões extremamente importantes. Primeiro, a questão, e eu vou começar pelo fim, a questão da vítima. Muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, as dificuldades enormes que nós, entidades que estamos no terreno, temos, é que as vítimas levem a queixa, levem a participação, levem a oficialização do seu estado de vítima até ao fim. Porquê? Porque há sempre da parte da vítima a tendência de criar uma última hipótese, uma última esperança. E como tal, começam a ser agredidas no namoro ou durante o namoro e pensam, quando casarmos a coisa vai mudar, e dá-se o benefício da dúvida, e não se percebe que a coisa não vai mudar, ou se vai mudar, isto apenas é um jogo de linguagem, vai mudar para pior. Depois passa-se para outros estatutos, já estamos casados, a violência continua. Quando eu tiver um filho, isto vai mudar.
a mulher engravida e a violência mantém-se ou aumenta. Depois há um outro patamar que é quando a criança nascer, as coisas vão mudar. E, efetivamente, quando a criança nasce, as coisas mudam, mas mudam para pior. Porquê? Porque o facto de chegar uma criança, obviamente que a criança chora, obviamente que a criança incomoda, obviamente que os hábitos em família, obviamente que os hábitos, inclusive, em relação, vão ter que ser alterados. Parecendo que não, a presença de uma criança ab início é um fator de conflito, o que significa que esta violência vai aumentar e, de repente, estamos numa espiral sem retorno. Precisamente por... E depois, ainda por cima, e eu como trabalho com vítimas, mas também trabalho com os agressores, porque os agressores precisam de ser trabalhados, porque uma grande parte das vezes não desculpabiliza, mas uma grande parte das vezes os agressores já eles próprios foram vítimas. Mas, como eu estava a dizer, a vítima tem também, ou é também vítima de uma pressão social e cultural. De que é que eu estou a falar? O divórcio ainda é, não tem que ser, mas é, na realidade, ainda é uma mancha, uma nódoa. Por isso, a vítima tem tendência sempre a desculpabilizar uma vez mais. Porquê? Porque na minha família nunca houve divórcios, que é uma frase que eu ouço muitas vezes. Como é que eu vou ser encarada pelos vizinhos e pelas vizinhas, que é outra frase. Como é que as pessoas vão perceber? Porque nós continuamos a preocupar-nos muito com os outros. Esquecendo-nos que, acima de tudo, devemos preocupar-nos é com nós próprios. Até para, com estabilidade, podemos então sim preocupar-nos com os outros. Por isso, e conversando várias vezes com entidades, conversando com a polícia, por exemplo, mesmo quando a vítima oficializa a queixa, muitas vezes desiste da queixa. Muitas vezes é extraordinariamente difícil levar a queixa até ao fim. Quem nos está a ouvir pode pensar, estamos a falar de murros, estamos a falar de insultos. Não estamos a falar de murros e de insultos, estamos a falar de muitíssimo mais. Estamos a falar de atos sórdidos. Eu estou-me a lembrar de um caso muito recente, por exemplo, em que a mulher era violentada com o cabo de uma faca. Mas, vamos passar para outro caso. Uma vítima deste género de violência que depois é levada ao médico pelo agressor, médico amigo do agressor, e o médico raciocina, você até gostou. Isto não é tão raro quanto isso. Os agressores habitualmente constroem muito bem a máscara para se protegerem. Em termos de família, em termos inclusive de família da mulher, em termos de sociedade, em termos de vizinhos. Por isso, quando se torna suspeito o ato de agressão, nestes casos em que são famílias que estão bem instaladas e com boa imagem no terreno, entre aspas, a sociedade tem sempre a tendência para culpabilizar não o agressor, mas a vítima. Falamos há pouco de preocupação, falamos também de autoridades. Que respostas existem no nosso país para as vítimas de violência ou de violências nas suas mais distintas configurações? Em termos de estrutura, em termos de arcabouço legal, a violência doméstica é um crime, já. Portanto, isso, nesse aspecto, a estrutura legal ajuda. Em termos de estruturas, em termos de entidades públicas e privadas, há já algum arcabouço estrutural, ou seja, há estruturas públicas e privadas, há entidades com capacidade de receber estas vítimas, com capacidade de trabalhar estas vítimas. E, poucas, mas algumas, também para trabalhar os agressores. O que é que eu estou a dizer? É que, mais ou menos, a estrutura está razoavelmente montada. Era preciso muito mais recursos, como é óbvio, muito mais entidades, muito mais recursos humanos, muito mais profissionais. Mas a questão nem vai por aí. A questão vai mais pelas próprias pessoas diretamente envolvidas. O direito à dignidade, que a vítima tem que ter. A vítima não tem que assumir que a culpa é sua. A vítima não tem que se remeter ao silêncio envergonhado.
a vítima tem todo o direito e a obrigação de apresentar a queixa até ao fim. O facto de ficar numa família monoparental não tem que continuar a ser encarado como um insulto, como uma mácula no processo, como qualquer coisa do género. Se isto aconteceu, eu também tive culpa. Mas esse silêncio de que falava ainda agora continua a existir. Muito. Porquê é que existe esta relutância por parte das vítimas? Precisamente porque está implícita ainda, na vítima está implícita a culpabilização. Se isto aconteceu, eu também tive culpa. E no que toca às autoridades? No que toca às autoridades, as autoridades ainda não estão a 100% receptivas e com formação para receber as vítimas. Há um sorriso que se lança, há um jogar que se lança, há um olhar que se lança, que de forma consciente ou inconsciente a vítima vai ler como culpabilização. Estamos a falar de coisas concretas. Repara uma coisa. Há já, quando falamos de recursos humanos, há já diversas casas-abrigo para mulheres vítimas de violência. Mas, em Portugal, em 2013, não há, no território nacional, uma única casa-abrigo para homens. Porquê? Porque está implícito. Se é homem, sabe-se defender. A coisa não é assim. O raciocínio em relação à situação não tem nem pode ter que ser este. Logicamente que é preciso casas-abrigo para mulheres, óbvio, com estrutura, com condições, com anonimato, para que os agressores não se possam lá dirigir, mas é preciso também casas para homens. Eu já tive, enquanto presidente da ONG, quando trabalho, eu já tive situações em que foi preciso institucionalizar homens e que tivemos que criar estruturas que não têm que existir assim. Ou seja, pedir a um amigo arranjar um apartamento para meter lá uma vítima. Não é assim que os países normais funcionam. Não é assim que os países dignos funcionam. Falava-me há pouco do, podemos chamar-lhe preconceito, por parte das autoridades, que ainda pode existir quando existe um caso de violência que é participado às autoridades. Essa animosidade é mais acérrima quando se verifica, aliás, um caso de uma vítima de um relacionamento homossexual, por exemplo? Obviamente que sim. Ou quando se verifica uma participação de um homem, como ainda agora falava, independentemente de ser homossexual ou não? Claro. Marco, repara uma coisa. Quando a vítima é mulher, o raciocínio primário é: tiveste alguma culpa. Quando a vítima é homem, houve ali, perante as autoridades, há como que um diminuir da masculinidade e da virilidade. Tu apanhas. Isto, o raciocínio que se faz interno. Apanhas. Que vergonha, não és homem. Quando se passa para relacionamentos de pessoas do mesmo sexo, e se há poucos dados em relação às vítimas femininas, se não há dados em relação às vítimas masculinas, muito menos, sei que isso é possível, em termos estatísticos, muito menos existe em relação aos casais do mesmo sexo. Porquê? Porque a leitura das entidades é: tu é que escolheste ser gay. A culpa é tua. Meteste nisso, agora levas castigo. Nós estamos a falar de pessoas. Nós estamos a falar de pessoas que são agredidas. E agora estou a generalizar, independentemente da orientação sexual ou não, independentemente da faixa etária ou não, independentemente da região geográfica ou não, independentemente da profissão ou não, independentemente da cultura ou não. Estamos a falar de pessoas que decidem construir relações afetivas e que são vítimas de agressão psicológica e ou física, única e exclusivamente por estarem nessa mesma relação. E para as quais é muito difícil cortar a vinculação afetiva porque ainda se gosta. E o Marco pergunta: mas como é que é possível gostar de alguém que me bate? A construção das relações afetivas nem sempre é saudável. Ou seja, também por causa dos atos de violência, a própria estrutura da relação desorganiza-se, torna-se tortuosa, torna-se doentia. A dependência. Mas eu gosto de ti. Porquê é que me bateste? Porquê é que me agrediste? Porquê é que me insultaste? Porquê é que me traíste? Porquê é que me castigaste? E depois uma parte do cérebro da vítima funciona
a culpa foi tua. Não é questão da vitimização, é questão da culpabilização. Nós temos sempre tendência, infelizmente, a pensar que nestas situações de agressão, nesta questão de violência, a culpa foi minha também. O que significa que entramos numa zona muito dark, muito negra, muito cinza, de culpabilização, de vitimização, de sofrimento, de não vida, de não ter o direito a respirar, de violentação total da dignidade. E são este tipo de pessoas totalmente desestruturadas que nos chegam ao consultório. E agora falo duplamente, falo, como é óbvio, das vítimas, sempre em primeiro lugar, mas dos agressores que também têm o direito e a obrigação de serem acompanhados e tratados. Recuando à infância, como é que um jovem consegue gerir o seu processo de crescimento e depois a vida adulta se num período de infância viveu casos de violência, no caso dos pais, dos avós? É complicado, Marco. Porquê? Porque nós estamos em fase de crescimento e as coisas começam com um grão de areia, as coisas começam com uma voz mais ríspida que se ouviu o pai ter com a mãe, por exemplo. Isto não generalizando, como é óbvio, porque não existe necessariamente um agressor, um potencial agressor, quando temos uma situação de violência. Há casos, aliás, onde se verifica precisamente isso. Há uma tentativa depois até de compensação de não querer ver retratado no seu futuro aquilo que aconteceu na infância. Em relação às crianças e depois jovens, ou integram aquele tipo de estrutura comportamental, estrutura de estímulo-resposta daquela forma não sadia, ou seja, se eu vi o meu pai berrar à minha mãe, se eu vi o meu pai dar uma sapatada à minha mãe e, num outro grau, se eu vi o meu pai dar uma sova à minha mãe, ou vice-versa, que também existe, ou eu integro este tipo de comportamentos, faço o imprinting e eu próprio reajo da mesma forma anos mais tarde, ou a outra estratégia de intervenção não é isto que eu quero, não é assim que eu vou ser e, como tal, vou, já adulto, ter um comportamento diferente. De qualquer maneira, não se esqueça que estamos a falar de crianças e jovens, como eu dizia há pouco, que ainda não têm a sua estrutura comportamental perfeitamente organizada. E para quem os imagos parentais, ou seja, os referenciais pai e mãe, para todos os efeitos, são os ídolos, são o patamar a atingir, são o tipo de intervenção a copiar. Por isso é muito difícil uma criança ou um jovem ter arcabouço mental, estrutura mental suficiente para dizer, não, este tipo de comportamento não é correto. O mais automático é, se o meu pai lida assim com a minha mãe, ou, para estereotipar, se a minha mãe lida assim com o meu pai, eles porque são os meus ídolos, eles porque sabem, eu devo agir da mesma forma. De forma consciente ou de forma inconsciente. Porque há também a possibilidade de a criança crescer, a gerir esta questão toda de forma não assumida e, de repente, em relação, sem se aperceber, o tipo de reações comportamentais é já desestruturada. Mas sem se aperceber, porque foi assim que nasceu, cresceu, foi criada e chegou à adultícia. É aqui que a educação sexual tem também um papel fundamental, fora de casa. É aqui também que a educação sexual tem obrigação de existir e tem um enorme manancial de intervenção, infelizmente. Sim, é fundamental também nesta questão das violências em relação à educação sexual. Porquê? Para ensinar aos miúdos desde pequenos, porque é desde pequenos que as coisas se trabalham, desde pequenos, que há direito à cidadania, que há direito à dignidade, que há direito ao respeito, que há direito ao espaço próprio, que há direito ao ser e estar em dignidade, como seres humanos. Não é preciso conseguir fazê-los perceber
ao longo dos anos de formação da personalidade e não só, ao longo dos anos que este tipo de comportamentos são indignos, são grosseiros, são inaceitáveis. Porque se nós conseguirmos passar para as crianças, para os adolescentes e para os jovens que este tipo de comportamentos são inaceitáveis, são doentios, então conseguimos um outro nível de cidadania em termos de população geral. Pegando num dito popular e passando o estereótipo, temos uma expressão muito portuguesa que diz: entre marido e mulher não se mete a colher. Quem presencia uma situação de violência ou situações de violência entre um casal ou entre... Não estamos necessariamente a falar entre um casal, pode ser entre pais e filhos ou entre elementos da família. O que é que pode e o que é que deve fazer? Deve denunciar em termos de cidadão. Agora, também compreendo, porque há tal instabilidade da vítima, queixar ou não, a vítima pode perfeitamente negar. E aí é o cidadão anónimo, não envolvido diretamente, apenas como testemunha, que fica com a sua estrutura em causa. Agora, deixe-me só dizer, quando me falou desse ditado popular, eu pensei que me ia falar de outro, que está muito dentro da população e que só ele já é discriminatório, que é: quanto mais me bates, mais gosto de ti. Repare, esta frase que todo o povo diz a toda a hora, a frase só por si institui como normal, como prova de afeto, a agressão. Queremos o exemplo de ato mais discriminatório que tem que ser urgentemente corrigido? Quanto mais me bates, mais gosto de ti. Não. Não é por aí que vamos, e precisamente por isso é que eu continuo a dizer, temos que começar nas crianças. Porque as crianças são testemunhas e porque têm também estas bengalas da sociedade. Bengalas totalmente degradadas em termos de qualidade. Centramos o tema deste programa, até porque falamos de um formato de afetos, na questão da violência ou das violências em contexto de relação afetiva. Mas há um outro tema que vamos falar nas próximas edições do Sexualidades, Afetos e Máscaras, a questão do bullying. Qual a importância a dar a esta temática? Obviamente que o bullying tem que ser abordado, tem que ser tema de um outro programa. Porquê? Porque é outro tipo de violência, já não a violência em casa, a violência no lar, mas a violência em contexto de trabalho, que é a escola. E que precisa de ser abordado também, com outras especificidades próprias, como é óbvio, com outras condicionantes, com outras idiosincrasias, mas que é também uma área de violência que está a aumentar. E que a escola tem que ter condições para trabalhar, para denunciar, para resolver esta questão. A violência sobre alunos, entre alunos, não tem lógica de existir, não pode existir, muito menos em Portugal. Deixo-lhe os 30 segundos finais do programa para, se desejar, deixar uma mensagem para quem nos vê e possa estar a passar neste momento por uma situação de violência. Marco, de uma forma muito direta, penso que a mensagem mais correta neste momento é dizer para quem nos está a ouvir, para as vítimas e para os agressores, que sim, tudo pode melhorar. Sim, não tem que ser assim. E sim, não é vergonha assumir um ato de agressão ou um ato de ser vítima. Há entidades públicas e privadas que trabalham em Portugal com muita qualidade e a vida não tem que ser assim, porque a vida só há uma. Ninguém vive mais do que uma vida, em princípio, que se saiba. E tem-se direito, e disto não abdico, tem-se direito a ser feliz. E isto não é vida. Isto é não vida, por isso tem a obrigação, não pelos filhos, não pelos avós, não pelos tios, mas por si próprio, por si própria, de querer progredir, de querer melhorar, de querer tentar ser feliz. Muito bem. Desejo-lhe uma semana feliz. Assim Até também. à próxima edição do Sexualidades, Afetos e Máscaras. Já sabe que contamos, como é hábito, consigo desse lado à sexta-feira à noite para mais um episódio do seu programa. Estamos de regresso de hoje a uma semana com mais um tema pertinente. Já sabe que contamos consigo. Até lá.